Um homem está sentado em seu carro, carregando seu revólver com balas e bebendo diretamente da garrafa. Antes de vermos como o resto da noite se desenrola, somos apresentados a um julgamento. O júri está ouvindo como uma galeria de manequins em exibição, pasmados e pálidos. O banqueiro Andy Dufresne, o mesmo homem do carro e, sob circunstâncias normais, um membro respeitável da comunidade, está passando por um julgamento acusado do assassinato de sua esposa e seu amante. Sua esposa disse que você se divorciaria em Reno, mas você disse a ela: veremos você no inferno antes de te ver em Reno, de acordo com o testemunho de seus vizinhos, diz um advogado. Apesar de suas alegações de inocência, as evidências são tão avassaladoras que Andy recebe 2 sentenças de prisão perpétua e é enviado para a notoriamente rigorosa prisão de Shawshank. Red, o narrador da história, está tendo sua audiência de condicional após passar 20 anos atrás das grades. Ele diz à comissão que está reabilitado, mas seu pedido é rejeitado. No pátio da prisão, Red conversa com alguns outros detentos enquanto um ônibus chega. Os recém-chegados, um deles sendo Andy, desembarcam. Red e seus amigos começam a fazer apostas sobre qual novato vai chorar esta noite. Red aposta em Andy. Devo admitir que não pensei muito em Andy quando o vi pela primeira vez, narra Red, chamando-o de um copo alto de água com uma colher enfiada no traseiro. Dentro da prisão, os recém-chegados conhecem o Capitão Hardy, o chefe dos guardas, e o Sr. Norton, o diretor. Eles são despidos, encharcados e desinfestados. Bem-vindos a Shawshank. Depois que as luzes se apagam, os presos antigos provocam os recém-chegados na tentativa de fazê-los ceder. Um dos novos caras perde o controle e desaba em lágrimas. O Capitão Hardley, cruel e sádico, o espanca tão brutalmente que o homem está morto pela manhã. Andy tem dificuldade em se ajustar a essa nova realidade, especialmente porque muitos dos prisioneiros o consideram bastante snob. Uma gangue conhecida como The Sisters, liderada por Boggs, tem seus olhos nele. Red é o contrabandista da prisão e pode entregar quase tudo para os residentes da penitenciária, exceto drogas pesadas e armas. Isso o torna uma pessoa importante na estrutura social e, eventualmente, Andy Dufresne precisa de seus serviços. Andy diz a Red que, quando era um homem livre, estava interessado em geologia, e agora que tem muito tempo livre, quer que Red arrume um martelo de pedra para ele. Red fica hesitante com a ideia no início, pois acha que pode ser usado como arma. Andy promete que não o usará para machucar ninguém. Então Red sugere que ele possa usá-lo para cavar um túnel e escapar. Andy acha engraçado, pois o martelo é realmente muito pequeno. Eles chegam a um acordo, e Red concorda em entregar o martelo por $10. Após alguns anos, Red e Andy começam a trabalhar na cobertura da fábrica de placas de identificação, principalmente porque Red sabe a quem subornar e consegue que ele, Andy e alguns de seus amigos sejam designados para o projeto. Andy ouve o Capitão Hadley reclamando com os outros guardas sobre quanto imposto ele tem que pagar sobre os $35 mil que acabou de herdar de seu irmão distante. Andy, um talentoso banqueiro no mundo exterior, decide oferecer a Hardy alguns conselhos financeiros e quase é jogado do telhado. Ele aconselha o guarda a dar o dinheiro à esposa como um presente e oferece-se para preencher a papelada necessária em troca de 3 cervejas para cada um dos detentos que trabalham no telhado. Isso faz com que Andy ganhe o respeito dos prisioneiros e também o transforma em uma espécie de consultor financeiro para os guardas. No pátio da prisão, Andy e Red conversam sobre xadrez e Andy quer fazer algumas peças de xadrez. A conversa se transforma em por que eles acabaram atrás das grades. Andy mantém sua inocência. Red diz que ele é o único culpado em Shawshank. Após as luzes se apagarem, Andy trabalha sozinho em sua cela esculpindo peças de xadrez, depois decide esculpir seu nome na parede usando seu martelo de pedra. Provavelmente o maior entretenimento na prisão é a projeção de filmes. Quando os detentos estão assistindo, Andy pergunta a Red se ele poderia conseguir um pôster da atriz do filme, Rita Hayworth. Os Sisters não deixam Andy em paz, e depois que Andy sai da projeção, Boggs e seus capangas o atacam novamente, quase o matando desta vez. Andy precisa passar um mês na enfermaria. Boggs é enviado para o isolamento, a solitária, por uma semana. Quando Boggs volta para sua cela, ele tem um convidado inesperado. O Capitão Hadley está longe de ficar satisfeito por Boggs ter atacado seu novo ajudante e o espancado sem piedade. Então, agora ele espanca Boggs, apenas para manter o equilíbrio. Uma narração de Red nos diz que Boggs foi enviado para um hospital de segurança mínima e nunca mais andou. Como presente de boas-vindas, Red e seus amigos pegam algumas pedras enquanto trabalham em um campo. Andy encontra as pedras e o pôster de Rita Hayworth
esperando por ele em sua cela, quando ele volta da enfermaria com um bilhete que diz: "De graça, bem-vindo de volta. Red." Andy está lendo sua Bíblia em sua cela, quando Hadley chega com outro guarda para fazer uma inspeção aleatória na cela. Eles reviram a cela de Andy em busca de itens proibidos, enquanto Norton observa. Norton comenta favoravelmente sobre o fato de Andy estar lendo a Bíblia, e eles trocam seus trechos favoritos. Ao sair, Norton entrega a Bíblia de volta a Andy e lembra que a salvação está dentro. Agora que Norton conheceu Andy, e certamente tomou conhecimento de seu conhecimento financeiro, ele o chama para seu escritório e o informa de que ele está sendo transferido para a biblioteca. O antigo bibliotecário, Brooks, está mais do que satisfeito, apesar de nunca ter tido um assistente desde que começou a fazer esse trabalho em 1912. De repente, um guarda chama Andy e pede conselho sobre como criar um fundo fiduciário para a educação de seus filhos. Enquanto Andy e seus amigos almoçam, Brooks conta a outros detentos que os guardas buscam conselhos de Andy. Andy os informa sobre seu plano de expandir a biblioteca da prisão, pedindo financiamento ao diretor. Cue risadas. Norton não se apressa em dar dinheiro a Andy para a biblioteca, mas concorda em enviar as cartas que Andy deseja escrever ao Estado solicitando financiamento. Andy começa a fazer declarações de impostos para os guardas e até mesmo para o diretor, ao mesmo tempo em que escreve cartas para o Senado todos os meses. Um grupo de caras invade a biblioteca apenas para ver Brooks segurando um canivete na garganta de Haywood. Andy consegue convencer Brooks a baixar a faca. A razão pela qual Brooks surtou é porque ele será libertado, e acostumado à vida protegida na prisão, ele queria cometer um crime para que o deixassem ficar. Em certo momento, Brooks é libertado e se vê em um mundo mudado que não concorda com ele. O mundo ficou apressado demais, narra Brooks. Ele ganha um quarto e um emprego embalando mantimentos, mas não consegue se adaptar a essa nova vida. Ele decide pegar um bilhete só de ida para fora da cidade e se enforcar em seu quarto. Mas não antes de esculpir, Brooks esteve aqui na parede. Quando Andy e Red leem a carta de despedida de Brooks, concordam que ele deveria ter vivido o resto de seus dias dentro de Shawshank. Depois de anos escrevendo cartas, Andy finalmente recebe uma generosa doação do Senado, composta por livros, discos de música e $200. Ele é deixado em paz pelos guardas e coloca um dos discos, um dueto de ópera, trancando o oficial do lado de fora. Ele então liga o microfone do sistema de som para que todos os detentos possam ouvir. Norton e os guardas não estão satisfeitos. Andy ganha 2 semanas de confinamento. Já se passaram mais 10 anos, e é hora da audiência de liberdade condicional de 30 anos de Red. Ele está dizendo quase as mesmas palavras quando perguntado se está pronto para a liberdade, mas é rejeitado novamente. Andy lhe dá uma gaita como presente. Red costumava tocar e Andy lhe dá como um símbolo de esperança. Mais tarde, naquela noite, Andy encontra um presente de Red também, um pôster de Marilyn Monroe. Depois que as luzes se apagam, há o som da música da gaita vindo da cela de Red. O diretor introduz um novo programa em que os detentos trabalham fora da prisão por salários mínimos. Empresas normais não conseguem competir contra a mão de obra barata, então às vezes eles subornam Norton para não concorrer a contratos. O dinheiro precisa ser lavado de alguma forma, e Norton percebe que as habilidades de Andy podem ser úteis. Andy revela a Red os subornos que o diretor vinha recebendo e como ele está lavando o dinheiro. Parte do esquema envolve um tal de Sr. Stevens, uma pessoa fantasma e o detentor das contas. Ele até tem uma carteira de motorista e um cartão de segurança social. Um dia, Andy é informado por um novo detento, Tommy, que um de seus antigos colegas de cela havia se gabado de ter matado uma mulher e seu amante, e o crime foi atribuído a algum banqueiro importante. Andy percebe que esta pode ser sua chance de obter outro julgamento e corre para Norton para contar a história. O diretor não acredita. Andy é muito útil para Norton para ser permitido ficar livre, e além disso, sabe demais sobre seus negócios corruptos. Andy perde a paciência e começa a discutir com o diretor sobre o assunto, o que o coloca na solitária por 1 mês. O diretor pede uma reunião com Tommy, estranhamente fora dos muros da prisão. Depois que Tommy promete testemunhar no tribunal, Norton faz um sinal para o capitão Hadley, que então atira no pobre rapaz no peito. Após 1 mês, Norton visita Andy. Andy jura que não vai mais ajudá-lo a administrar seus esquemas. O diretor não está feliz com a resposta e dá a Andy mais 1 mês na solitária para pensar sobre isso. Eventualmente, Andy é libertado e volta a trabalhar para Norton. Ele conta a Red sobre um lugar no México, no Oceano Pacífico, chamado Zihuatanejo. Deus abençoe. Sabe o que os mexicanos dizem sobre o Pacífico? Dizem que ele não tem memória.
É onde quero viver minha vida. Um lugar quente, sem memória. Ele também faz Red prometer que, quando ele sair, vai encontrar o lugar onde propôs casamento à sua esposa e procurar por uma pedra estranha e pegar o que está enterrado embaixo dela. No almoço, os rapazes discutem o comportamento estranho de Andy e sua preocupação com sua segurança. Andy até conseguiu um pedaço de corda de Haywood. Red está especialmente preocupado com seu amigo. No escritório de Norton, Andy entrega a ele os livros e alguns envelopes para depósito. O diretor ordena que ele leve seus ternos para a lavanderia e lustre seus sapatos. Seguindo suas ordens, Andy os lustra até ficarem parecendo espelhos. Na manhã seguinte, Andy literalmente desaparece de sua cela. A fuga é descoberta na contagem da manhã. Depois de procurar a prisão e a área, Norton e seus guardas dão uma olhada na cela de Andy e descobrem que o pôster na parede, agora de Raquel Welch, está cobrindo um buraco do tamanho de um homem. Um flashback mostra Andy esculpindo seu nome na parede e um pedaço grande caindo. Ele esfrega entre os dedos e se desfaz. Red havia dito que levaria alguém 600 anos para cavar um túnel usando o martelo de pedra, mas Andy levou menos de 20. Na sua última noite na prisão, Andy entrega a Norton uma pasta falsa de documentos e uma bíblia, enquanto esconde discretamente os documentos reais. Ele então volta para sua cela usando os sapatos do diretor. Assim que as luzes se apagam, ele coloca as roupas do diretor, os documentos roubados e mais algumas coisas em um saco plástico. Com o saco plástico amarrado na perna, ele rasteja pelo túnel em direção à liberdade. No dia seguinte, um certo Sr. Stevens entra em um banco e retira todo o dinheiro de sua conta. Ele também solicita que envelopes sejam enviados pelo correio. O envelope é aberto por alguém na redação de um jornal. O diretor não pode acreditar em seus olhos ao olhar para a manchete Corrupção, Assassinato em Shawshank. Lentamente, percebendo o que está acontecendo, Norton abre a Bíblia que Andy lhe entregou para guardar e nota que há um buraco em forma de martelo de pedra nas páginas. A salvação está dentro. Fora da prisão, o Capitão Hardy é preso. Norton o observa sendo levado preso. Ele carrega uma arma e atira na própria cabeça. Algumas semanas depois, Red recebe um cartão postal em branco de uma cidade perto da fronteira mexicana e percebe que Andy escapou para o México. Pouco depois, Red é libertado condicionalmente. Ele é enviado para trabalhar empacotando mantimentos e mora no mesmo quarto que Brooks. Ele acha a adaptação ao mundo um processo difícil, mas quer cumprir sua promessa a Andy. Eventualmente, ele encontra a pedra que Andy pediu e sob ela há uma carta do Sr. Stevens pedindo a ele que se junte a Peter em Zihuatanejo, junto com um pouco de dinheiro para a jornada. Red viola sua condicional e faz uma viagem ao México, ao oceano, ao lugar que não tem memória. Mas nunca esquece a esperança, porque a esperança é uma coisa boa. Na verdade, somente a esperança pode te levar ao oceano.